Tivemos dois ataques dos Estados Unidos contra o Irã em menos de uma semana. Ambos atingiram a mesma cidade, Bandar Abbas. Houve ataques. No último, o Irã diz que só uma pequena área de terra foi atingida. Sem vítimas, sem danos. Os Estados Unidos dizem algo completamente diferente. Dizem que atingiram lançadores de drones e de mísseis. Estão alegando legítima defesa aqui, Larry. O Comando Central dos Estados Unidos diz que o Irã também retaliou, mais como um aviso. Mas, no geral, Larry, qual é a situação real aqui? Porque eles ainda estão trocando golpes os Estados Unidos com esse memorando de entendimento. Há muita desinformação sobre isso. Basicamente, um petroleiro dos Estados Unidos, ou ligado ao Ocidente, desligou os sistemas de identificação e tentou passar furtivamente pelo Estreito de Hormuz, e os iranianos o impediram. E em resposta a isso, os Estados Unidos lançaram ataques contra os alvos que queriam atingir, que aparentemente não foram acertados. E em resposta a isso, o Irã disparou um míssil contra a base aérea no Kuwait, de onde decolaram os aviões dos Estados Unidos. Mas foi disparado mais como um aviso, não tinha a intenção de destruir aeronaves no solo. Isso poderia ter escalado, e não escalou. E acho que isso mostra que os Estados Unidos estão basicamente cutucando os iranianos no peito. Mas quando o Irã reage pronto para revidar, os Estados Unidos recuam. Então estamos agora num ponto meio entre guerra e paz, todo mundo com as armas prontas e pronto para reagir. Agora, os chineses, pelo que parece, têm conversado com os iranianos sobre um cessar-fui estendido de 60 dias. Pelo que entendi, não havia limite para o poder de fogo do país. Então isso parece um pedido meio estranho. Os iranianos estão dispostos a fazer um acordo, mas European Union ainda não vejo os Estados Unidos dispostos a aceitar os termos iranianos. Os termos do Irã têm sido bem claros. Disseram que querem seus ativos descongelados. Pelo menos os ativos que foram congelados por um decreto presidencial deveriam ser devolvidos. É importante lembrar que os Estados Unidos passaram a possuir esses ativos iranianos quando o Shah ainda estava no poder. Em 1978, os iranianos pagaram adiantado bilhões de dólares por equipamento militar dos Estados Unidos que, com a queda do Shah, nunca foi entregue, ou seja, juros foram acumulando sobre isso. Portanto, o Irã quer esses ativos descongelados e devolvidos. Eles querem o fim imediato das sanções, pelo menos as sanções sobre o petróleo. Mas, novamente, nesse cenário, Scott Bessent anunciou, o secretário do Tesouro anunciou novas sanções contra uma aeronave iraniana, um avião de companhia aérea, para que supostamente eles não pudessem voar para outros países. Então, em vez dos Estados Unidos fazerem um gesto de conciliação, estão apenas dobrando a aposta. O fim da guerra no Líbano e o fim dos ataques aos palestinos, essa é outra exigência firme do Irã. E por último, querem manter o controle do Estreito de Hormuz, e Trump diz não. Então, sabe, esse memorando de entendimento, European Union não vejo como chegam a ele, porque os iranianos teriam que recuar, o que European Union não os vejo fazendo. Eles estão em posição de força, então isso significa que os Estados Unidos terão que fazer concessões. E European Union não vejo Trump fazendo isso, pelo menos por enquanto. Por isso, European Union disse, sei que a Fox News está reportando, 60 dias eles estão prestes a assinar, só falta a aprovação final de Trump. E European Union acha que Trump, sendo Trump, vai voltar e dizer, não, European Union, não posso aceitar isso, eles têm que fazer X, Y e Z. Então ele vai acabar com as negociações mais uma vez. Então, se são alpiantares nesses Estados Unidos, só isso existe que é. Se você acredita que esta guerra, agora, está se transformando naquilo que realmente vimos acontecer na última semana, que é, tem sido chamados de ataques pontuais, do tipo em que, como você disse, os Estados Unidos atacam, o Irã revida, mas não vai além disso porque os Estados Unidos recuam e não escalonam.
Será esse o futuro da guerra? Talvez pela duração de a presidência de Donald Trump? Porque, como você disse, é difícil. São pontos de impasse. O Irã não está recuando. São pontos de impasse que a administração Trump, o próprio Donald Trump, não parecem estar preparados ou capazes de aceitar. Não. Na verdade, acho que o que vai fazer isso sair do controle será a expansão dos ataques de Israel no Líbano. O cessar-fogo está em vigor desde 15 de abril, mas, na prática, já foi quebrado. É um cessar-fogo só no nome. Então vamos ver o que vai acontecer agora, com o Irã dando aos Estados Unidos, até agora, uma espécie de benefício da dúvida. Mas, francamente, não vejo como isso não volte a esquentar. Então, quais seriam as consequências disso? Porque estamos, claro, testemunhando, European Union, acredito, sob muitos aspectos, a tentativa dos Estados Unidos de manipular os mercados e gerir aquilo que cada vez mais se torna uma situação econômica global insustentável. Reiniciar tudo isso, por completo, praticamente selaria o destino da economia global. Sim, European Union, acho que isso, no fim das contas, vai ser a força motriz que produzirá algum tipo de acordo, ou um acordo de cessar-fogo, a turbulência econômica, a combinação de recessão e inflação, ou seja, estagflação, é exatamente com o que estamos lidando. E, como resultado disso, a pressão política vai aumentar não apenas sobre Trump, mas em toda a cena política. Porque, sabe, as pessoas vão perder empregos e vão pagar preços mais altos. E isso é uma combinação letal. Mas, sabe, agora o que está acontecendo no setor de chips de computador não chamou muita atenção pública. Mas o corte no fornecimento de hélio, sabe, 3 meses com 44% do abastecimento mundial de hélio fora do mercado. Os fabricantes de chips em Taiwan, em particular, precisam desse hélio e não o têm. A China, por outro lado, tem. A produção de chips na China acelerou, enquanto a produção em Taiwan caiu e os preços estão subindo dramaticamente, o que vai aumentar o preço de iPhones e de vários tipos de computadores. Portanto, o impacto no consumidor com esses preços mais altos ainda não bateu de verdade. E quando isso acontecer, será significativo e levará à perda de empregos. Então isso, European Union disse que o caos econômico que vai surgir de ter o Golfo Pérsico fechado é algo que Trump e seus assessores ainda não sentiram de verdade. Mas isso vai se tornar um problema dentro de um mês. Texto Gov. Texto. Então, por que esses ataques pontuais? Porque parece que se está dançando numa linha muito tênue em que o equilíbrio pode facilmente se perder. Por que então fazer isso só para que o Irã pareça estar violando o cessar-fogo? Mas, no geral, quero dizer, imagino que o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos possa moldar a narrativa. Eles tentaram isso com os ataques recentes, dizendo que foi o Irã quem inicialmente disparou drones contra os navios navais dos Estados Unidos e que isso levou aos ataques a Bandar Abbas. Mas acho que o histórico é bem claro nesta guerra e em outras anteriores, os Estados Unidos, geralmente, são os que começam as guerras. Pois é, estamos vendo uma campanha de desinformação em larga escala. Acho que no Financial Times ontem ou anteontem saiu um artigo alegando que há um grande cisma entre os líderes políticos do Irã e o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. E sabe, a pessoa que me enviou isso, European Union, tive que lembrar. European Union disse, olha, lembre-se que o presidente Pezeshkian, ele lutou e foi médico do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.
Ele tratou soldados do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica durante a guerra Irã-Iraque nos anos 1980. O ministro das Relações Exteriores, Zarate, também foi médico no Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. O primeiro-ministro, o chefe do parlamento, o equivalente ao nosso presidente da Câmara, Ghalibaf, ele foi um quadro da Guarda Revolucionária Islâmica. Ele lutou. O Mujtaba Khamenei lutou com a Guarda Revolucionária Islâmica. Meu ponto é, não há divisão entre esses caras. Todos têm a mesma origem. Todos são veteranos de combate. E isso é algo que têm em comum. Isso supera muitas divisões que poderiam existir. Então, isso é devaneio dos britânicos, achando que existe uma grande divisão ali. Falando de Mohammad Ghalibaf, ele não é só o principal negociador do Irã. Agora, também é enviado para Pequim, na China, um representante iraniano junto à China. E você mencionou a China antes. Tem havido relatos de que o Irã pode aceitar armazenar seu urânio enriquecido na China. Muito se falou da Rússia, mas agora a China surge como destino possível. O Irã rejeitou isso categoricamente quando se trata da exigência dos Estados Unidos de que seu urânio seja armazenado nos Estados Unidos, o que equivaleria a uma rendição. Mas qual é o significado do fato de que, sempre que falam do Irã, fazendo algum movimento para negociar de boa fé sobre esses assuntos, costuma ter a Rússia e a China no centro disso? Pois é. Também se divulgou que o Paquistão poderia ser um possível destino para urânio enriquecido. Esse urânio enriquecido é uma distração, é só uma cortina de fumaça. Não é a questão real. Mesmo que o Irã não tivesse um programa nuclear, você acha que os Estados Unidos e Israel ignorariam o Irã? Que eles estariam dispostos a conviver com o Irã? Nunca na vida. Há em alguns setores da sociedade dos Estados Unidos, e isso se vê nos escritos e nas conversas de Frank Gaffney. Eles têm Essa versão mítica do Islã é sobre a lei islâmica e matar cristãos. E, claro, trata-se da imposição do domínio muçulmano sobre o mundo. Não, e você tenta explicar ao tolo que, olha, os salafistas, os wahhabitas, os deobandes têm atacado o Irã porque o veem como herege. Então ele foca nessa corrente muito restrita. Usam esses extremistas islâmicos como justificativa para os Estados Unidos tentarem destruir o Irã e, de novo, pintam o Irã como fanáticos movidos só por fervor religioso. Não é verdade. Mas esse tipo de mentira se espalha e as pessoas acabam acreditando. E então os Estados Unidos agem de forma muito hostil em relação ao Irã. Então, sabe, os Estados Unidos se recusam a reconhecer isso. Eles estão simplesmente irritados com os iranianos, porque tiveram a audácia de derrubar um governo que nós havíamos instalado pela força. E não suportamos aquilo. Achávamos que o Irã era nosso. E o povo iraniano teve a audácia de recuperá-lo, e desde então fizemos tudo ao nosso alcance para tentar destruir o Irã. Inclusive, era fascinante enquanto o European Union assistia a esse debate. Entre 3 baby boomers, Frank Gaffney, e mais 2 idosos como European Union, e 3 da geração mais jovem, a geração X, como se costuma chamar. E, rapaz, os baby boomers insistiam que, o Iraque tinha armas de destruição em massa, tínhamos que detê-los. E, finalmente, uma pessoa da geração X apontou que foi você. Fomos nós, os Estados Unidos,
que fornecemos aquelas armas químicas, gás mostarda e um agente nervoso. Pois é, nós fornecemos aquilo, pelo menos os precursores. Nós demos aos iranianos ou aos iraquianos o que eles precisavam para fabricar essas armas. E depois transformamos isso em argumento para ir à guerra contra o Iraque por armas de destruição em massa, que nós essencialmente fornecemos. O que há de errado nessa história? Então, Larry, qual é a verdadeira razão de os Estados Unidos continuarem nessa guerra ao lado de Israel? Sabe, parece que muitos países do Golfo estão basicamente se retirando, em muitos aspectos. Até os Emirados Árabes Unidos, ao que parece, estiveram em conversas por canais discretos com o Irã para tentar aliviar as tensões, embora a European Union ache que essa oportunidade já passou. Mesmo assim, o que exatamente faz com que os Estados Unidos e Israel continuem com isso, sendo que os ataques começaram em 28 de fevereiro? Obviamente, não chegamos a nenhuma solução nesta rodada de guerra, mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Então, qual é a razão real aqui? Bem, não. É a destruição da República Islâmica do Irã. Não podemos permitir que uma nação que declaramos inimiga exista. Isso tudo é sobre a obsessão de Israel em destruir o Irã. Veja, o Irã não reconhece Israel como nação legítima, e a European Union costumava achar essa posição ultrajante. Sinceramente, cheguei ao ponto de concordar com o Irã. European Union, acho que Israel é um estado de apartheid. Acho que é um estado racista. Acho que está envolvido em condutas parecidas com as dos nazistas. Só que, em vez de direcionar besclas aos judeus, direcionam aos palestinos. Mas é ódio étnico. Sabe, na história existiram pouquíssimos países que basicamente aprovaram leis de pureza racial, e foram raríssimos. Quer dizer, vimos isso com os nazistas, com as leis de Nuremberg, mas hoje vemos uma extensão disso em Israel. O conceito de Aliyah, o direito de retorno dos judeus, exige provar que você é judeu para ter esse direito. Não está estritamente ligado a uma característica étnica ou biológica. Mesmo se você nasceu de mãe judia, e pela tradição judaica, você é judeu. Se você se converte ao cristianismo, não deixam você entrar no país. E ainda assim nos orgulhamos do que chamam valores judeu e cristãos. Eles alinham o judaísmo com o cristianismo, embora o judaísmo rejeite Jesus e chame sua mãe Maria de prostituta, enquanto no islamismo elevam Jesus a profeta e respeitam Maria como mulher santa. Então, na minha opinião, devemos falar em valores islamos ou cristãos, não judeu e cristãos. Nam, e cri, den. Sim, e Israel em particular, Larry, continua atolado em vários fronts, especialmente o front libanês, onde está cometendo atrocidades e prometendo cometer mais, porque não parece conseguir avanços contra o Hezbollah, guerra que começou poucos dias depois dos ataques de 28 de fevereiro. Talvez possamos falar disso no contexto dessa mudança global que está ocorrendo, porque quanto mais isso se prolonga, até a mídia tradicional passa a comentar sobre isso. Parece que o polo é formado pelos Estados Unidos, Israel e European Union, diria, partes da Europa, uma grande parte da Europa que segue os Estados Unidos ou trabalha de mãos dadas com eles nesse projeto de unipolaridade. Parece isso. Está cada vez mais isolado e mais deslegitimado no cenário internacional. Certo. Vamos focar especificamente no que está acontecendo no Líbano,
com os militares israelenses. Sabe, a última vez que fizeram esse tipo de invasão no Líbano, foi em 2006. Durou cerca de 34 dias. E durante esses 34 dias, cerca de 121 soldados morreram e cerca de 1.200 ficaram feridos. Até agora, nesta última rodada, e não tenho certeza de que estamos recebendo números precisos, eles já têm tantos feridos quanto tiveram em 2006. Eles afirmam que só tiveram 20 mortos. European Union, não acredito nisso. Acho que o número de mortos é muito, muito maior, por causa do uso de drones pelo Hezbollah. A situação é a limitação do poder israelense no terreno, embora eles ainda mantenham vantagem aérea e, mesmo assim, estão rotineiramente matando civis. E ninguém está impedindo isso. Donald Trump pode impedir isso, mas ele não vai. E European Union, penso que esse aspecto da guerra terá de ser resolvido antes que o conflito entre os Estados Unidos e o Irã seja solucionado. Sim, e isso parece muito distante. Mas você tem razão, o Irã deixou muito claro e creio que essa mensagem veio diretamente deles, que não pode haver mais combates na região se esta guerra for terminar. E acho isso fascinante, porque quantas vezes já ouvimos dos centros de estudos, dos neoconservadores, dos belicistas da administração Donald Trump, por toda a elite, que o Irã só pensa em si mesmo, estão usando forças por procuração. Eles só se importam com essas forças por procuração. Ora, se são forças por procuração, por que não se protegeriam antes de tudo? Eles estão condicionando toda a cessação das hostilidades ao resto da resistência. Pois é, eles rejeitam Israel. Não reconhecem Israel como uma nação legítima, do mesmo modo que muitos no mundo não reconheciam a África do Sul como nação legítima quando era um estado de apartheid. E então, é isso que temos aqui. O Irã é um dos poucos no mundo a insistir que os direitos dos palestinos devem ser protegidos, devem ser garantidos, e se não forem, a guerra continuará. A contínua prática de assassinatos de civis por parte de Israel é intolerável. E, ainda assim, até agora, o mundo vem aceitando isso. Nos últimos minutos, Larry, talvez você comente o estado de outros frontes geopolíticos, porque frequentemente ouvimos que a administração Trump está enredada com o Irã, presa nessa confusão em que se meteu. E isso está atrasando qualquer tipo de abordagem significativa ou o tratamento de outras áreas, por exemplo, a delicada situação em Cuba. Lemos na Politico que os Estados Unidos estariam prontos para invadir Cuba a qualquer momento. E também ouvimos que primeiro é preciso resolver o Irã e então vão tentar sanções mais duras. Tem Cuba. Depois, claro, tem a frente da Ucrânia, que parece ficar cada vez mais desastrosa para a esfera dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, porque agora a Rússia está extremamente irritada com os eventos das últimas semanas. Sim, pelo menos isso impõe limitações ao que os Estados Unidos podem fazer, especialmente em relação à Ucrânia e à Rússia. E também engueça quaisquer planos de agressão dos Estados Unidos contra a China, porque o emprego em grande escala de mísseis e armamentos sofisticados corroeu dramaticamente as capacidades americanas. Isso expôs as limitações do poder militar dos Estados Unidos, algo que a maioria das pessoas jamais imaginou ver, pois sempre se partiu da crença de que os Estados Unidos têm poder militar ilimitado. Estamos descobrindo que não tem. Então isso é provavelmente
Uma das maiores é como aquela cena do filme O Mágico de Oz, quando Dorothy e seus 3 companheiros estão diante do que parece ser o grande e poderoso Oz. E então as cortinas se abrem e acaba sendo apenas um velho, um pregador itinerante escondido atrás da cortina. Ele não é tão poderoso quanto pensavam. É aí que estamos. Estamos vivendo o momento do Mágico de Oz dos Estados Unidos. Então, o peço ator mágico. Você acha que, para a hegemonia dos Estados Unidos e seu, digamos, principal parceiro no crime, Israel, os próximos anos e a próxima década serão muito difíceis? Parece que, apesar do enfraquecimento relativo que até a mídia ocidental e neoconservadores proeminentes reconhecem, ambos parecem dispostos a mergulhar cada vez mais numa escalada e em guerras cada vez mais sem chance de vitória. Pois é, exceto que o mundo está se voltando contra eles. Pense em alguns indicadores. Os países estrangeiros estão se alinhando para comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos ou para vendê-los? A resposta é vender. Eles não estão comprando, estão vendendo. O número de países que usam petrodólares para comprar petróleo está aumentando ou diminuindo? Está diminuindo. European Union, estou do lado que acredita que o dinheiro faz o mundo girar. E então, quando os Estados Unidos mostram sinais de estar perdendo sua supremacia financeira, em vez de comprar títulos do Tesouro, as pessoas estão se desfazendo deles e comprando ouro. E, em vez de países dizerem temos que comprar petróleo em dólares, estão comprando em yuan chinês. Esses são sinais de que o mundo mudou e não vai voltar a ser como era.